Boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos então na nossa segunda sessão de perguntas e respostas, de como se ensinar a produção de textos do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental, os anos iniciais. Então a pergunta que nos chegou é a seguinte: como sistematizar a produção de textos estruturados sem deixar de lado a criatividade dos alunos? Então é muito importante que o ensino da produção de textos ele seja sistematizado, ele seja sistemático, porque os textos eles têm estruturas diferentes. Como é que os alunos vão se apropriar dessas estruturas? Através do ensino sistematizado desses gêneros textuais. Porque, por exemplo, uma carta tem uma estrutura, um bilhete tem uma outra estrutura, um poema tem uma outra estrutura, um conto infantil tem outra estrutura, né? Então, são várias as diferenças que há entre os gêneros textuais. E isso os alunos só vão aprender, primeiro, se lerem muito, né? Muitos textos dos gêneros textuais diferentes. Lerem autores diferentes também, né? Então, mas além da leitura, que é o principal para se estimular a criatividade, há jogos também que podem ser feitos na sala de aula. Jogos para, por exemplo, se criar personagens, criar nomes dos personagens, criar cenários, criar títulos de histórias, de poemas, né, de contos. Então, são várias as dinâmicas que podem ser desenvolvidas na sala de aula, coletivamente, para se estimular a criatividade dos alunos. E eu vou dar um exemplo agora de uma atividade que pode ser feita aliando a estrutura textual com a criatividade dos alunos. Digamos que a intenção seja se trabalhar o conto infantil. Então, eu vou dar um exemplo do conto clássico Chapeuzinho Vermelho. Então, se começa trabalhando Chapeuzinho Vermelho, no conto Chapeuzinho Vermelho vai se aprender a estrutura de um conto infantil, quais são as características de um conto infantil de forma sistematizada. E aí, antes dos alunos produzirem o seu próprio conto infantil, o que vai se fazer? Eu sugiro se trabalhar com este livro aqui, ó, Chapeuzinhos Coloridos. Porque esse livro aqui é uma coletânea de contos infantis, cujo personagem principal é a Chapeuzinho, só que aqui a Chapeuzinho é de várias cores. Tem a Chapeuzinho branca, tem a vermelha, tem a verde, tem a roxa, tem a azul, a laranjada, a preta. E cada cor determina características diferentes para Chapeuzinho. Então, vejam só. A partir, então, da análise desses contos todos, a turma pode escolher, então, a cor que vai ser da sua Chapeuzinho. Por exemplo, a Chapeuzinho rosa. Então, como que seria uma Chapeuzinho cor-de-rosa? Né? Porque, por exemplo, a Chapeuzinho amarelo, que é do Chico Buarque, ela é amarelada de medo. E como que seria, então, uma Chapeuzinho cor-de-rosa? Ela gosta muito de chiclete tutti-frutti, ou é de chiclete de morango? Ela se veste toda de rosa? Por que ela se veste toda de rosa? Como que ela age, né? Que faz com que a turma tenha dado esse nome para ela de Chapeuzinho cor-de-rosa. Então, vocês vejam que ao mesmo tempo a gente trabalhou a estrutura de forma sistematizada e agora, então, nós estamos trabalhando com a criatividade dos alunos. Então, eu quero só reafirmar que é muito importante o ensino sistematizado, porque a partir daí nós vamos oferecer os mapas, né, mentais, para que os alunos tenham como modelo, e também, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa preocupação com a criatividade, mas é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque não existe coisa pior, minha gente, do que você, como aluno, chegar numa sala de aula e o professor falar, hoje vai ter produção de texto, então vamos começar a produzir tal texto. E o aluno não saber por onde vai começar, como é que vai no meio, como é que vai terminar, né? Então, eu quero reafirmar que o ensino sistematizado dos gêneros textuais
para a produção é muito importante, mas que é importante também que, ao mesmo tempo, nós trabalhemos a criatividade. E para isso existem várias técnicas e o professor vai procurar, né, e vai atrás dessas técnicas para estimular a criatividade dos alunos. Então, era isso que eu queria dizer hoje, a partir dessa pergunta que foi feita. Eu espero que tenha sido útil. Então, nós nos encontramos amanhã com uma outra pergunta. Obrigada e boa noite.